Vocês têm 1 hora para sair. 1 hora, ou chamo a polícia. O homem de terno cinza bateu a pasta de couro na mesa da cozinha, fazendo a xícara de café tremer. Renata congelou na calçada, a sacola de compras escorregando do ombro. Do outro lado da cerca de madeira que separava os quintais, conseguia ver tudo pela janela da cozinha dos vizinhos. Dona Helena segurava a mão de seu Joaquim, os dedos entrelaçados com tanta força que os nós ficavam brancos. O velho tinha lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Por favor, a voz trêmula de Dona Helena atravessou a janela aberta. Meu marido teve um derrame há 3 meses. Ele mal consegue andar. Para onde vamos? Não é problema meu. O homem abriu a pasta tirando papéis. A dívida venceu. Vocês tiveram 6 meses de aviso. A casa agora é do banco. Renata sentiu o coração apertar. Conhecia aquele casal há 2 anos, desde que se mudara para a casa alugada ao lado. Dona Helena sempre deixava marmitas na porta quando sabia que Renata estava sem dinheiro. Seu Joaquim consertava a bicicleta de Lucas, seu filho de 7 anos, 3 vezes sem cobrar nada. Eram os avós que Lucas nunca teve. Minha filha está vindo buscar a gente, Dona Helena disse, a voz quebrando. Mas ela mora a 400 quilômetros daqui, precisa de pelo menos 2 dias para... 1 hora, o homem repetiu, guardando os papéis. Depois disso, tudo que estiver aqui dentro será considerado abandonado e removido. Renata olhou para a própria casa. 3 cômodos minúsculos, aluguel atrasado, geladeira vazia. Ela mesma mal conseguia sustentar Lucas com o salário de faxineira. Como poderia ajudar? Mas quando viu seu Joaquim desabar na cadeira, soluçando, Renata tomou uma decisão que mudaria tudo. Olá, queridos inscritos e visitantes do canal. Hoje eu trago para vocês uma história que vai arrancar lágrimas dos seus olhos e restaurar sua fé na bondade humana. É uma narrativa sobre compaixão, sacrifício e como um gesto de amor pode transformar não apenas uma vida, mas várias vidas ao mesmo tempo. Antes de começarmos, eu preciso saber de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Deixe aqui nos comentários. Eu adoro saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. Se você é de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Manaus ou qualquer cantinho desse Brasil enorme, deixa registrado aí embaixo. Vamos criar um mapa de onde estão nossos ouvintes. A história de hoje fala sobre Renata, uma mãe solteira que luta todos os dias para dar o mínimo de dignidade ao filho pequeno. Trabalhando como faxineira, vivendo em uma casa alugada humilde, com dívidas acumuladas e nenhuma família por perto, ela conhece a solidão de quem carrega o mundo nos ombros. Mas naquele dia, quando viu seus vizinhos idosos sendo despejados, ela não sabia que estava prestes a descobrir que a generosidade tem um poder muito maior do que qualquer dinheiro. Esta é uma história sobre humanidade, sobre como a empatia nos torna mais fortes. É sobre encontrar família onde menos esperamos, e sobre como os atos mais simples podem criar ondas de transformação. Você vai chorar, vai sentir o coração apertar e vai sair daqui com a certeza de que ainda existem pessoas boas no mundo. Preparem os lencinhos, porque essa narrativa tem reviravoltas emocionantes, momentos de tensão de tirar o fôlego e um final que vai deixar vocês pensando por dias. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível como esta. Agora sim, vamos começar a história de Renata e sua jornada de compaixão impossível. Apertem os cintos, a jornada começa agora. Renata largou a sacola no chão e pulou a cerca baixa que separava os quintais. Seus tênis velhos afundaram na grama úmida enquanto corria até a porta dos fundos da casa dos vizinhos. Bateu com força, o coração disparado. Dona Helena abriu, os olhos vermelhos e inchados. Renata, minha filha. Dona Helena, o que está acontecendo? Renata entrou sem esperar convite. Na cozinha, seu Joaquim estava sentado à mesa, a cabeça entre as mãos. O homem de terno já não estava mais lá. Perdemos a casa, Dona Helena disse, a voz um sussurro quebrado. A dívida, eu não sabia que estava tão grande.
Depois que o Joaquim teve o derrame, as contas médicas, os remédios, usamos o dinheiro que era para pagar a hipoteca. E agora? 1 hora, seu Joaquim murmurou, sem levantar a cabeça. Ele disse que temos 1 hora. Renata olhou ao redor da cozinha. Fotos de família cobriam as paredes. 3 gerações sorridentes. Netos que moravam longe. Uma vida inteira contida naquelas paredes amareladas. Para onde vão? Renata perguntou, embora já soubesse que não haveria resposta boa. Nossa filha Ana está tentando vir buscar a gente. Dona Helena limpou as lágrimas com o avental florido. Mas ela mora no interior da Bahia. Tem o trabalho, os filhos na escola. Ela não consegue largar tudo hoje. Pediu 2 dias. E até lá, silêncio. Um silêncio tão pesado que Renata sentiu o ar faltar. Tem um abrigo municipal. Seu Joaquim finalmente levantou a cabeça, revelando olhos fundos e desesperados. Mas o Joaquim mal consegue andar, Dona Helena soluçou. Ele precisa dos remédios de 6 em 6 horas, precisa do andador. Como vamos? A frase morreu no ar. Não havia como. Simples assim. Renata sentiu algo se partir dentro do peito. Conhecia aquela sensação. Era a mesma que sentira 2 anos atrás, quando o pai de Lucas os abandonou. Quando descobriu que estava sozinha no mundo, grávida de 7 meses, sem dinheiro, sem família. A mesma sensação de estar à deriva em um oceano imenso, sem terra à vista. Mas tinha sido justamente Dona Helena quem a acolhera naquele momento. Lembrou da primeira vez que vira a vizinha. Renata acabara de se mudar para a casinha alugada, 8 meses grávida, carregando caixa sozinha sob o sol escaldante. Dona Helena apareceu com uma jarra de limonada gelada e um sorriso que iluminou o dia. Bem-vinda ao bairro, minha filha. Você não deve carregar peso nesse estado. Depois que Lucas nasceu, foram as marmitas que salvaram Renata nos primeiros meses. Foram as noites em que Dona Helena segurava o bebê para que Renata pudesse dormir algumas horas. Foi seu Joaquim quem ensinou Lucas a andar de bicicleta, quem o consolou quando outras crianças zombaram dele por não ter pai. Eles eram a família que Renata nunca teve. Vocês vão ficar na minha casa. As palavras saíram antes que Renata pudesse processar completamente o que estava dizendo. Dona Helena piscou. O quê? Minha casa. Vocês vão ficar lá até a Ana chegar. Renata cruzou os braços, como se o gesto pudesse solidificar a decisão que acabara de tomar. Tem um quarto sobrando. Renata, não! Dona Helena balançou a cabeça. Você já tem dificuldades suficientes, não podemos. Podem e vão. Renata sentiu determinação em enrijecer sua voz. Vocês me ajudaram quando eu não tinha ninguém. Agora é minha vez. Mas sua casa mal tem espaço para você e o Lucas, seu Joaquim protestou, a voz fraca. E seu aluguel está atrasado, você mesma comentou semana passada. Era verdade. A casa de Renata tinha 3 cômodos minúsculos. Um quarto onde ela e Lucas dormiam, uma sala que servia de cozinha e um banheiro do tamanho de um armário. O aluguel estava atrasado 2 meses. O proprietário, seu Mário, já havia ameaçado despejo. Mas Renata não conseguia pensar nisso agora. Tudo que via era o casal de idosos que a tratava como filha, prestes a dormir na rua. Vou dar um jeito, ela disse com mais confiança do que sentia. O importante agora é tirar vocês daqui. Vamos, vou ajudar a pegar as coisas essenciais. Os próximos 50 minutos foram um borrão frenético. Renata e Dona Helena encheram sacolas com roupas, documentos, fotos, remédios. Seu Joaquim, apoiado no andador, movia-se lentamente pela casa, tocando as paredes como se estivesse se despedindo. Quando chegaram ao quarto do casal, Dona Helena parou diante de uma fotografia emoldurada na parede. Era do casamento deles, 62 anos atrás. Ela mal tinha 20 anos na foto, ele 23. Sorrisos enormes, olhos brilhando de esperança. Construímos essa casa com nossas próprias mãos, ela sussurrou, acariciando a moldura. Tijolo por tijolo. O Joaquim trabalhava na construção civil durante o dia e vinha para cá à noite. Levamos 3 anos. Renata sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Dona Helena.
Criamos nossa filha aqui, recebemos nossos netos nas férias, comemoramos aniversários, natais, páscoas. A voz dela tremeu. 60 anos de vida. E agora? A buzina estridente de um caminhão cortou o ar. Pela janela, Renata viu um veículo de remoção estacionando na frente da casa. Já? Dona Helena ofegou. Ainda faltam 15 minutos. Mas o motorista já estava descendo, acompanhado de 2 homens fortes. O homem de terno cinza apareceu novamente, apontando para casa. Rápido! Renata agarrou mais 2 sacolas. Vamos sair pela porta dos fundos. Ajudou seu Joaquim com um andador, enquanto Dona Helena segurava uma caixa de documentos contra o peito. Saíram pelo quintal, atravessaram a cerca, entraram na casa de Renata. Lucas estava na sala, montando um quebra-cabeça no chão. Levantou os olhos, surpreso. Vó Helena, vô Joaquim! Ele correu para abraçá-los. Vão ficar aqui? Por uns dias, meu anjo. Dona Helena tentou sorrir, mas não conseguiu esconder as lágrimas. Renata instalou o casal no único quarto. Colocou lençóis limpos no colchão, organizou os remédios na mesinha de cabeceira. Seu Joaquim sentou na cama com um suspiro profundo, o rosto marcado pela exaustão. Onde vocês vão dormir? Ele perguntou, olhando ao redor. Na sala, Renata respondeu, como se fosse óbvio. Tem um colchonete, a gente se vira. Mas quando fechou a porta do quarto e voltou para a sala, a realidade caiu sobre ela como uma tonelada de tijolos. Tinha 2 meses de aluguel atrasado, R$ 750 de dívida. Seu Mário ligava todo dia cobrando. Na geladeira havia apenas meio litro de leite, 4 ovos e uma cenoura murcha. O salário de faxineira mal cobria as despesas básicas quando era só ela e Lucas. Agora, com mais 2 pessoas... Renata sentou no chão, encostou a cabeça na parede. Lucas veio se aninhar ao seu lado. Mamãe, vai ficar tudo bem? Seus olhos castanhos, tão parecidos com os dela, estavam cheios de preocupação. Vai, meu amor. Ela beijou o topo da cabeça dele, inalando o cheiro de shampoo barato. Sempre fica. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Renata não tinha certeza se estava dizendo a verdade. O telefone vibrou no bolso. Ela olhou a tela. Seu Mário. Pela 4ª vez no dia. Atendeu com o coração na garganta. Renata, você tem 24 horas para pagar o aluguel atrasado. A voz áspera dele cortou direto ao ponto. R$ 1.500. Sem desculpas dessa vez. Se não pagar até amanhã às 6 da tarde, vou precisar pedir para você desocupar a casa. A ligação caiu antes que ela pudesse responder. Renata olhou para Lucas, depois para a porta fechada do quarto, onde Dona Helena e seu Joaquim tentavam se recompor. Olhou para a casa minúscula, que era tudo o que tinha no mundo. R$ 1.500, até amanhã às 6. Ela não tinha nem 150. E acabara de prometer abrigo a 2 pessoas que dependiam totalmente dela. O que ela tinha feito? Renata não conseguiu dormir. Ficou deitada no colchonete fino ao lado de Lucas, olhando para o teto rachado, fazendo contas que nunca fechavam. R$ 1.500, 24 horas. Às 5 da manhã, desistiu de tentar dormir. Levantou-se em silêncio, preparou um café fraco, era tudo o que tinha, e sentou à mesa da cozinha com um caderno. Listou tudo o que poderia fazer. Pedir adiantamento no trabalho? Impossível. Dona Márcia, sua patroa, já havia adiantado 2 semanas no mês passado. Pedir emprestado para vizinhos? Quem tinha dinheiro naquele bairro? Todo mundo lutava para sobreviver. Vender algo? Renata olhou ao redor. Não tinha televisão, não tinha joias, o celular era antigo demais para valer alguma coisa. Os móveis eram todos de segunda mão. Banco? Ela quase riu. Sem comprovante de renda estável, sem garantias, com um nome sujo, nenhum banco olharia para ela. Estava arriscando a última opção quando ouviu um gemido baixo vindo do quarto. Correu até lá, bateu suavemente. Dona Helena? Renata, a voz dela estava tensa. O Joaquim, ele está com muita dor. Acho que é das costas. Desde o derrame, quando fica muito tempo na mesma posição. Renata entrou. Seu Joaquim estava deitado, o rosto contorcido, a mão direita, a que ainda funcionava direito, apertando a lombar. Precisa tomar o remédio.
Dona Helena pegou o frasco na mesinha, abriu, virou de cabeça para baixo. Vazio. Não, 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 não. Achei que tinha mais. Qual é? Renata perguntou. Anti-inflamatório, tramadol, é controlado, precisa de receita. Dona Helena começou a revirar a bolsa. A receita deve estar nas coisas que ficaram na casa. Eles vão jogar tudo fora. Eu não vou conseguir. Quanto custa o remédio? R$ 120 a caixa. Renata sentiu o estômago revirar. Mais R$ 120 que ela não tinha. Vou ao posto de saúde quando abrir, ela disse, tentando soar confiante. Eles devem conseguir uma receita nova. Mas quando chegou ao posto às 7 da manhã, descobriu que o médico que atendia seu Joaquim estava de férias. O substituto só poderia atendê-lo dali a 3 dias. E sem consulta prévia, não dava receita de medicamento controlado. Mas ele está com dor agora, Renata argumentou com a recepcionista. Não pode esperar 3 dias. Sinto muito, são as regras. A moça nem levantou os olhos do computador. Renata voltou para casa de mãos vazias. Encontrou Lucas tentando distrair seu Joaquim com desenhos, enquanto Dona Helena fazia compressas mornas na lombar dele. Não consegui, Renata disse, sentindo-se inútil. Não tem problema, minha filha. Dona Helena forçou um sorriso. A dor vai passar, sempre passa. Mas Renata via que não passaria. Via no jeito como seu Joaquim mordia o lábio para não gemer, como seu corpo inteiro estava tenso. Precisava daquele remédio, hoje. Às 9, Renata teve que sair para trabalhar. Dona Márcia ligara exigindo que ela fosse, apesar de ser sábado. Tenho visitas vindo e a casa precisa estar impecável. Volta logo, mamãe, Lucas perguntou na porta. Antes do almoço, prometo. Ela beijou a testa dele, depois se virou para Dona Helena. Tem arroz e feijão na panela. É pouco, mas... A gente se vira, não se preocupe. A casa de Dona Márcia ficava do outro lado da cidade. 2 horas de ônibus. Renata passou o trajeto inteiro fazendo mais contas impossíveis. 1.500 de aluguel. 120 de remédio. Mais uns 200 de comida para 4 pessoas pelos próximos dias. 50 de passagens de ônibus. R$ 1.870. Ela tinha exatamente R$ 143,50. Quando chegou à mansão de Dona Márcia, estava exausta antes mesmo de começar. Finalmente, Dona Márcia abriu a porta olhando para o relógio. Você está atrasada. Desculpe, o ônibus, Renata começou. Sem desculpas. Tem o clube de leitura vindo às 2, quero a casa brilhando. Ela entregou uma lista. Banheiros, quartos, sala de estar, sala de jantar, cozinha, tudo. Renata olhou para a lista. Era trabalho para 3 pessoas, não uma, e ela tinha apenas 4 horas. Dona Márcia, eu preciso sair antes do meio-dia hoje, tem uma situação em casa. Não me interessa. A patroa cruzou os braços. Se você não der conta, vou ter que contratar outra pessoa. A ameaça ficou suspensa no ar. Renata não podia perder aquele trabalho. Era o único que tinha. Vou dar conta, ela murmurou, pegando o balde e os produtos de limpeza. Trabalhou sem parar. Esfregou banheiros até os braços doerem. Passou pano em pisos de mármore tão grandes que parecia não ter fim. Tirou pó de estantes cheias de livros que provavelmente nunca foram lidos. Aspirou tapetes persas que custavam mais do que ela ganhava em 1 ano. E enquanto trabalhava, não conseguia parar de pensar em seu Joaquim, em dor, deitado no seu colchão velho, em Dona Helena, tentando ser forte, em Lucas, assustado, mas tentando ajudar. Às 11h30, quando estava terminando a sala de jantar, Dona Márcia apareceu com uma amiga. Essa é a Renata, ela disse, como se apresentasse um móvel. Trabalha para mim há 1 ano, muito eficiente. A amiga mal olhou para ela. Renata estava acostumada. Para pessoas como Dona Márcia, ela era invisível. Renata, esqueci de mencionar, a patroa disse casualmente. Preciso que você fique até às 4. O pessoal do clube vai fazer lanche. Preciso que você sirva e depois limpe tudo. Mas, Dona Márcia, Renata sentiu pânico subir. Eu disse que precisava sair ao meio-dia. Meu filho. Está com a avó, não está? Dona Márcia cortou. Então está bem. 4 horas, Renata. Não me decepcione. Renata quis gritar, quis jogar o pano de chão no chão e sair, mas precisava daquele dinheiro, precisava daquele emprego.
Sim, senhora, ela sussurrou. Ligou para Dona Helena do banheiro, a voz tremendo. Vou me atrasar, só vou conseguir voltar às 5, mais ou menos. Tudo bem, minha filha, mas... Dona Helena hesitou. O Joaquim está pior, a dor não passa, e o Lucas está com um pouco de febre. O mundo de Renata parou. Febre? Leve, 37,5. Dei num banho morno, deve ser só um resfriado, mas... Vou voltar assim que puder. Renata desligou, apoiou a testa na parede fria do banheiro. Seu filho estava com febre, seu Joaquim em dor, e ela presa ali, servindo canapés para mulheres que gastavam em uma tarde o que ela ganhava em um mês. Voltou para a sala de jantar, montou a mesa para o lanche. Enquanto as mulheres do clube de leitura chegavam, rindo, bebendo champanhe, discutindo um livro que provavelmente não leram completamente, Renata servia em silêncio. Mais champanhe, uma delas estalou os dedos na direção de Renata. Ela pegou a garrafa, encheu a taça. A mulher nem agradeceu. Às 4 em ponto, Renata estava terminando de guardar a última louça quando Dona Márcia entrou na cozinha. Bom trabalho hoje, ela disse, pegando a bolsa. Sobre o pagamento. Renata levantou a cabeça, esperançosa. Talvez um adiantamento. Vou pagar apenas metade hoje, a outra metade na semana que vem. Tive despesas extras este mês. Mas, Dona Márcia, Renata sentiu o chão sumir. A senhora prometeu o valor integral. Eu preciso. Metade ou nada, Renata. Você escolhe. Não havia escolha. Nunca havia. Renata pegou os R$ 150, metade do que deveria receber, e saiu. No ônibus de volta fez as contas novamente. Tinha agora R$ 293,50. Faltavam R$ 1.206,50. 5 horas restantes. Quando chegou em casa, encontrou Lucas dormindo no sofá, a testa quente. Dona Helena estava ao lado de seu Joaquim, que finalmente havia adormecido, mas seu rosto ainda estava tenso mesmo no sono. Renata sentou no chão da sala, a cabeça entre as mãos. Não vai dar, ela sussurrou. Não vai dar. O telefone vibrou. Mensagem de seu Mário. 3 horas, o dinheiro ou as malas. Foi quando bateram na porta. Renata abriu, preparada para encontrar o proprietário. Mas quem estava do lado de fora era uma mulher jovem, elegante, com um bebê no colo. Você é a Renata? A mulher perguntou. Sim. Meu nome é Júlia, sou filha de Dona Helena e seu Joaquim. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Consegui sair mais cedo, vim buscar meus pais, mas antes ela estendeu um envelope. Preciso te agradecer e te dar isso. Renata abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia R$ 3.000 em dinheiro. E um bilhete que dizia: Minha mãe me contou tudo. Você salvou meus pais quando ninguém mais faria. Por favor, aceite. É o mínimo que posso fazer. Renata olhou para Júlia, para o dinheiro, de volta para Júlia. E pela primeira vez em dias, permitiu-se chorar. Eu não posso aceitar isso. Renata tentou devolver o envelope, mas suas mãos tremiam tanto que o dinheiro quase caiu no chão. Júlia segurou as mãos dela com firmeza. Pode sim, precisa. O bebê em seus braços começou a choraminhar, e ela o ajeitou com a desenvoltura de quem já era mãe experiente. Minha mãe me ligou ontem à noite, chorando. Me contou tudo. Contou que você abriu sua casa sem pensar 2 vezes, mesmo tendo suas próprias dificuldades. Contou que vocês dormiram no chão para que meus pais tivessem uma cama. Qualquer um faria o mesmo, Renata murmurou, ainda segurando o envelope sem saber o que fazer. Não, Renata, não faria. Júlia limpou as lágrimas com as costas da mão. Quer saber a verdade? Quando minha mãe me ligou dizendo que eles estavam sendo despejados, minha primeira reação foi pânico. Não pela situação deles, mas pelo transtorno que seria na minha vida. Pensei na casa pequena que temos, no trabalho, nas crianças. Pensei em 1000 desculpas para não buscá-los imediatamente. Ela olhou para a casa simples de Renata, para as paredes descascadas, para a porta do quarto onde os idosos dormiam. E então minha mãe me disse que uma vizinha, uma mãe solteira que mal tinha comida na geladeira, os acolheu sem hesitar. Que você colocou as necessidades deles acima das suas. E eu senti tanta vergonha. A voz dela quebrou.
tanta vergonha de ter pensado primeiro em mim mesma. Renata não sabia o que dizer. Júlia continuou. Esse dinheiro é de um fundo que eu guardei para emergências. 3.000 reais. Eu quero que você fique com metade, 1.500. Sei que seu aluguel está atrasado. Minha mãe me contou. Mas, por favor, Júlia apertou as mãos dela. Deixe eu fazer isso. Deixe eu fazer o que deveria ter feito desde o início. Ajudar. Renata finalmente assentiu, incapaz de falar. Júlia sorriu, entrando para acordar os pais. Nos próximos minutos, a casa ficou cheia de movimento. Dona Helena acordou chorando ao ver a filha. Seu Joaquim, mesmo com dor, sorriu pela primeira vez em dias. Lucas acordou e ficou animado com o bebê. Vamos para casa, pai e mãe, Júlia disse suavemente. Arrumei o quarto de hóspedes, tem banheiro adaptado, rampa para o andador. Vão ficar o tempo que precisarem. Enquanto Júlia ajudava os pais a juntar suas poucas coisas, Dona Helena puxou Renata para um abraço apertado. Você é um anjo, ela sussurrou no ouvido de Renata. Um anjo de verdade. O que você fez por nós, nunca, nunca vou esquecer. Eu só fiz o que a senhora teria feito por mim, o que já fez por mim tantas vezes. Meia hora depois, Renata estava na porta, acenando enquanto o carro de Júlia se afastava. Dona Helena acenou pela janela até desaparecer na esquina. A casa ficou estranhamente silenciosa. Vou sentir falta deles, Lucas disse, a voz triste. Eu também, amor. Renata puxou o filho para um abraço. Mas eles vão estar bem agora. É isso que importa. Ela olhou para o envelope em sua mão. 1.500 reais. Exatamente o que precisava. Não, não exatamente. Precisava de 1.620. 1.500 para o aluguel, 120 para o remédio de seu Joaquim. Pera. Renata abriu o envelope completamente. Lá dentro, além do dinheiro, havia outro bilhete que não tinha visto antes. PS. Encontrei a receita do remédio do meu pai nas coisas que o banco salvou. Estou deixando aqui. A farmácia na esquina da Rua das Flores costuma ter bom preço. Com carinho, Júlia. Renata desdobrou a receita. Tramadol. A prescrição estava válida. Ela olhou para o relógio. 5h15. Tinha 45 minutos até o ultimato de seu Mário. Lucas, vista um casaco. Vamos sair. Foram até a farmácia que Júlia mencionara. O remédio custou 110 reais, 10 a menos do que Renata esperava. Compraram também um termômetro novo, já que o dela estava quebrado, e antitérmico para Lucas. De volta para casa, pararam no mercadinho da esquina. Renata encheu uma cesta. Arroz, feijão, macarrão, carne, legumes, frutas, leite e pão. Comida de verdade, comida suficiente para uma semana inteira. Quando o atendente deu o total, 230 reais, e ela estendeu o dinheiro sem hesitar, Renata sentiu algo estranho. Levou um momento para reconhecer o que era. Alívio. Às 5h50, seu Mário bateu na porta. Renata abriu com o dinheiro já nas mãos. 1.500, ela disse, entregando o envelope. Ele contou 2 vezes, como se procurando algum erro. Finalmente assentiu, guardando o dinheiro. Aluguel do mês que vem é no dia 5. Não se atrase de novo. Não vou, Renata prometeu, fechando a porta em sua cara. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Renata e Lucas jantaram bem. Arroz, feijão, bife, salada. Lucas comeu tudo e pediu repetição. Mamãe, por que você está chorando? Ele perguntou, a boca cheia de comida. Porque estou feliz, ela riu, limpando as lágrimas. Muito, muito feliz. Depois do jantar, depois de colocar Lucas na cama, Renata sentou à mesa da cozinha e abriu o envelope de Júlia novamente. Ainda sobravam 800 reais. Ela separou o dinheiro em pilhas. 300 para guardar para emergências, 500 para as contas dos próximos dias, e os últimos 100. Renata olhou para o calendário na parede. Aniversário de Lucas era daqui a 2 semanas. Ela nunca conseguia dar uma festa de verdade para ele. No máximo um bolo simples, um presente pequenininho. Mas esse ano... Ela sorriu, guardando os 100 reais em um envelope separado. Foi quando o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Renata, uma voz feminina desconhecida.
Meu nome é Patrícia, sou amiga da Júlia. Ela me contou o que você fez pelos pais dela. Ah, sim? Olha, eu trabalho em uma empresa de limpeza. Estamos contratando. O salário é melhor do que você deve receber como faxineira autônoma e tem benefícios: carteira assinada, vale transporte, cesta básica. Júlia disse que você seria perfeita para a vaga. Você teria interesse? Renata ficou sem palavras. Carteira assinada, benefícios, salário fixo. Sim, tenho muito interesse. Ótimo. Pode vir para uma entrevista segunda-feira, às 9? Posso. Quando desligou, Renata tinha as mãos tremendo novamente. Mas desta vez não era de medo ou desespero. Era de esperança. Nos dias seguintes, tudo parecia estar finalmente se ajustando. Lucas melhorou da febre. Renata foi à entrevista e conseguiu emprego. Começaria em uma semana. Júlia ligou para dizer que seu Joaquim já estava melhor, com o remédio e em um quarto adaptado. Na terça-feira, quando Renata passou em frente à antiga casa de Dona Helena e seu Joaquim, viu que já tinha uma placa: vendida. Sentiu uma pontada de tristeza, mas também de satisfação. Pelo menos o banco conseguiu vender. Pelo menos não ficaria vazia. Foi na quarta-feira que tudo mudou novamente. Renata estava pendurando roupa no varal quando uma mulher elegante, por volta dos 50 anos, parou no portão. Com licença? Você é Renata? Sou. Meu nome é doutora Beatriz Carvalho, sou assistente social da prefeitura. Ela mostrou uma identificação. Preciso falar com você sobre uma denúncia que recebemos. O coração de Renata disparou. Denúncia? Sim, sobre você estar abrigando pessoas sem autorização adequada, sobre possível negligência com seu filho, sobre, ela consultou um tablet, condições inadequadas de moradia. O quê? Quem disse isso? As denúncias são anônimas, mas preciso verificar. Posso entrar? Renata sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Negligência com Lucas? Condições inadequadas? Ela mantinha a casa limpíssima, mesmo sendo pequena e velha. Lucas era bem cuidado, amado, feliz. Mas enquanto doutora Beatriz entrava, fazendo anotações, tirando fotos, Renata via sua casa pelos olhos de uma estranha. As paredes rachadas, o banheiro minúsculo, o colchonete fino onde ela e Lucas dormiam, a fiação exposta em um canto que ela nunca conseguiu dinheiro para consertar. A senhora trabalha? Doutora Beatriz perguntou, ainda anotando. Sim, vou começar em uma empresa de limpeza semana que vem, carteira assinada. E quem cuida da criança enquanto você trabalha? Ele fica na escola. Quando não tem aula, fica com vizinhos. Qual escola? Renata deu o nome. Doutora Beatriz anotou tudo. Olha, Renata, ela finalmente parou de escrever e olhou nos olhos dela. Eu vejo claramente que você ama seu filho e faz o melhor que pode. Mas há questões estruturais aqui que me preocupam. A fiação exposta é um risco de incêndio. O banheiro tem mofo nas paredes, o que pode causar problemas respiratórios. E ela hesitou, como se não quisesse dizer. E foi relatado que você recentemente abrigou 2 pessoas sem ter condições para tal, colocando a segurança de seu filho em risco. Renata sentiu raiva subir. Eu ajudei 2 idosos que estavam sendo despejados. Eles ficaram 2 dias, não coloquei ninguém em risco. Eu entendo, mas meu trabalho é garantir o bem-estar da criança. Vou precisar fazer um relatório. E ela pausou novamente. Há a possibilidade do Conselho Tutelar precisar fazer uma avaliação. Conselho Tutelar? O mundo de Renata girou. Vocês vão tirar meu filho de mim? Ninguém disse isso, mas precisamos garantir que ele está em um ambiente seguro. Doutora Beatriz saiu, deixando Renata em pânico total. Conselho Tutelar, avaliação. E se decidissem que ela não era capaz de cuidar de Lucas? E se tirassem ele dela? Renata pegou o telefone com mãos trêmulas, ligou para Júlia. Alguém denunciou você por me ajudar. Júlia estava chocada. Mas isso é absurdo. Júlia, eles podem tirar meu filho de mim. Não vão. Eu não vou deixar. Vou falar com o assistente social. Vou explicar tudo. Mas quando desligaram, Renata não se sentiu melhor. Foi quando Lucas chegou da escola, todo sujo de terra, sorrindo. Mamãe, olha, ganhei um 10 na prova de matemática. Ele mostrou o papel orgulhosamente. Renata puxou o filho para um abraço apertado, as lágrimas finalmente caindo. Eu te amo tanto, ela sussurrou, tanto. Também te amo, mãe. Lucas afastou-se um pouco, franzindo a testa.
Por que está chorando? Porque você é a melhor coisa que já me aconteceu. Naquela noite, depois de Lucas dormir, Renata ficou acordada pensando: quem teria feito a denúncia? Quem quereria prejudicá-la justo quando as coisas estavam melhorando? E foi então que se lembrou. Seu Mário, o proprietário. Ele havia passado pela casa no sábado, quando Dona Helena e seu Joaquim ainda estavam lá. Vira as sacolas, o movimento. Ele fizera a denúncia. Tinha certeza. Mas por quê? A resposta veio na manhã seguinte, em forma de uma ligação. Renata, aqui é o seu Mário. Precisamos conversar, pessoalmente, hoje. E o tom de voz dele deixava claro, não era um pedido, era uma ameaça. Renata encontrou seu Mário em uma lanchonete barata perto do terminal de ônibus. Ele estava sentado em uma mesa nos fundos, mexendo em um café que já devia estar frio. Senta, ele disse sem levantar os olhos. Renata sentou, as mãos entrelaçadas sobre a mesa para esconder o tremor. Foi o senhor que fez a denúncia? Fui. Ele finalmente olhou para ela, sem nenhuma vergonha ou remorso, e faria de novo. Por quê? A voz dela saiu mais alta do que pretendia, fazendo algumas pessoas olharem. Ela abaixou o tom. O senhor disse que eu tinha direito a visitas. Eles eram meus convidados. Convidados dormem uma noite, Renata. Não se mudam para casa. Ele tomou um gole do café frio, fez uma careta. Você tem um contrato. Nesse contrato está explícito que apenas você e sua cria podem morar lá, mais ninguém. Eram 2 dias até a filha deles chegar. Não me interessa se era 2 horas, regras são regras. Seu Mário cruzou os braços. Mas não foi só por isso que pedi para você vir aqui. Renata esperou, o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele poderia ouvir. A casa onde você mora é minha há 15 anos, ele continuou. Nunca dei manutenção adequada porque os aluguéis sempre foram baratos demais para valer o investimento. Mas recentemente um investidor me fez uma proposta interessante. Um peso de chumbo se instalou no estômago de Renata. Ele quer comprar o terreno, vai demolir a casa e construir um prédio de apartamentos. Seu Mário tirou um papel do bolso, desdobrou sobre a mesa. A venda fecha em 3 semanas. Você tem até o dia 15 do mês que vem para desocupar. 3 semanas? Renata sentiu o ar faltar. Mas o contrato não diz nada sobre... O contrato permite que qualquer das partes rescinda com 30 dias de aviso prévio. Estou te avisando com antecedência. Dia 15, quero a casa vazia. Eu não tenho para onde ir. Renata sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a chorar na frente daquele homem. Acabei de conseguir um emprego novo. Preciso de endereço fixo para registrar a carteira. Se eu ficasse em casa... Não é meu problema, Renata. Ele dobrou o papel de volta. Já fui generoso. Poderia pedir despejo imediato depois daquele circo com os velhinhos. Mas estou te dando 3 semanas. Use bem esse tempo. Ele se levantou para sair, mas Renata segurou seu braço. Por favor, ela sussurrou, o orgulho abandonando-a completamente. Por favor, só mais 1 mês. 1 mês para eu juntar dinheiro e encontrar outro lugar. Seu Mário tirou o braço com um movimento brusco. 3 semanas, Renata. Nem 1 dia a mais. E saiu, deixando-a ali, tremendo. Renata voltou para casa em um estado de choque. 3 semanas. Como encontraria outro lugar em 3 semanas? Com que dinheiro? O aluguel mais barato que conhecia no bairro era R$900. 250 a mais do que pagava agora. E ainda tinha depósito, geralmente de 2 meses adiantados. R$1.800, que ela não tinha. Quando chegou, Lucas estava no quintal desenhando com giz de cera. Ele tinha desenhado uma casa com um jardim enorme e flores coloridas. Olha, mamãe, é nossa casa nova. Renata sentiu o coração partir. É linda, amor. Quando a gente vai ter uma casa de verdade, com um quarto só meu e um quintal grande? Um dia, ela prometeu, sabendo que era uma mentira. Um dia. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Renata fez algo que não fazia há anos. Pegou o laptop velho que ganhara de uma das patroas e começou a procurar casas para alugar. Os resultados foram desastrosos. Qualquer lugar minimamente decente custava pelo menos R$850.
Lugares mais baratos eram em áreas perigosas ou em condições piores do que onde estava agora, e todos pediam pelo menos 1 mês de depósito. Ela olhou para a pilha de dinheiro que sobrara do que Júlia dera. R$ 800. Nem isso seria suficiente para o depósito. O telefone vibrou. Mensagem de Patrícia, da empresa de limpeza. Oi, Renata. Lembrete que você começa na segunda. Preciso que você traga seus documentos, RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho. Até lá. Comprovante de residência, que em 3 semanas não seria mais válido. Renata encostou a cabeça na mesa, finalmente permitindo-se chorar. Foi quando bateram na porta. Ela limpou o rosto rapidamente, verificou pelo olho mágico. Era Cláudia, a vizinha do outro lado. Cláudia, tudo bem? São quase 11 da noite. Desculpa a hora, Renata. Cláudia estava agitada, segurando um envelope. É que eu preciso viajar amanhã bem cedo. Ia deixar isso na sua caixa de correio, mas vi a luz acesa. O que é? É uma coisa que eu ouvi hoje à tarde. Sabe a dona Carmen, do mercadinho? Renata acenou. Conhecia a mulher, uma senhora nos seus 60 anos que tocava o pequeno mercado na esquina há décadas. Ela está procurando alguém para morar na casa dela. É uma casa grande, velha, tem 4 quartos. O marido dela morreu ano passado, os filhos moram longe e ela está com medo de ficar sozinha. Cláudia entregou o envelope. Aqui está o telefone dela. Ela disse que não precisa pagar aluguel, só ajudar ela com as compras, fazer companhia, essas coisas. Renata olhou para o papel como se fosse ouro. Não pagar aluguel? Ela só quer companhia e ajuda com pequenas coisas. Ela fica muito sozinha, sabe? E depois do que você fez pelos idosos outro dia, pensei que você seria perfeita. Depois que Cláudia saiu, Renata olhou para o número no papel por longos minutos. Seria bom demais para ser verdade, não seria? Mas no outro dia, pela manhã, antes que pudesse mudar de ideia, discou o número. Dona Carmen, meu nome é Renata. A Cláudia me passou seu contato. A conversa foi breve, mas promissora. Dona Carmen a convidou para ir à casa dela naquela tarde. Traz teu filho também, ela disse, com voz gentil. Quero conhecer vocês dois. A casa de Dona Carmen ficava a 10 quadras de distância, em uma rua mais tranquila. Era uma construção antiga, de 2 andares, com um jardim na frente, que claramente já fora bem cuidado, mas agora estava um pouco abandonado. Dona Carmen abriu a porta com um sorriso largo. Era uma mulher pequena, de cabelos brancos presos em um coque, olhos gentis atrás de óculos grossos. Entrem, entrem, que menino lindo! Ela fez festa em Lucas, que ficou encantado. A casa era grande mesmo, sala ampla, com móveis antigos, mas bem conservados, cozinha espaçosa, 3 quartos no térreo, um deles com banheiro próprio, e no segundo andar, mais um quarto grande que Dona Carmen disse ter sido do filho. Está tudo muito vazio agora, ela explicou enquanto faziam o tour. Depois que o Antônio se foi, a casa ficou grande demais para mim. Fico com medo à noite. Qualquer barulhinho me assusta. Entendo perfeitamente, Renata disse. A Cláudia me contou o que você fez pelos vizinhos idosos, que foram despejados. Dona Carmen serviu suco e biscoitos na cozinha. Fiquei muito tocada. Não tem muita gente boa assim no mundo. Eu só fiz o que era certo. Pois é, mas muita gente não faz. Ela tomou um gole do suco. Então, minha proposta é simples. Você e seu filho podem morar aqui, sem pagar aluguel, sem pagar água, luz, nada. Em troca, você me ajuda com as compras pesadas, acompanha em consultas médicas quando preciso, faz companhia, posso cozinhar para nós todos, seria bom ter gente na casa de novo. Renata não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Dona Carmen, isso é generosidade demais. Para mim seria um alívio ter vocês aqui, de verdade. E esse menino, ela sorriu para Lucas, que estava fascinado com um relógio de parede antigo, encheria esta casa de vida de novo. Parecia um sonho, literalmente um sonho. Mas Renata aprendeu a desconfiar de coisas que pareciam boas demais. Posso pensar sobre isso? Ela perguntou. Claro, minha filha. Mas não demora muito. Estou realmente precisando de companhia. No caminho de volta para casa, Lucas estava eufórico. Mamãe, a casa é enorme e tem um jardim. Posso ter um cachorrinho? Calma, amor. Ainda não decidimos nada. Mas em sua cabeça, Renata já estava decidindo.
Não tinha muitas opções, tinha? 3 semanas. Uma oferta de moradia gratuita. Parecia a resposta para todos os seus problemas. Então, por que ela tinha um nó no estômago? Foi só quando chegaram em casa e viram seu Mário saindo do portão que Renata entendeu por quê. Ele tinha um sorriso no rosto, um sorriso que não significava nada de bom. "Ah, Renata, que bom que te encontrei." Ele acenou com um papel. "Mudança de planos. O investidor quer fechar o negócio mais rápido. Preciso que você saia em 1 semana, não 3, 1. "O quê? Mas você disse." "Mudei de ideia. Tenho direito. 1 semana, Renata." Ele entregou o papel, uma notificação oficial. "Ou vou ter que pedir despejo forçado. E aí sim o conselho tutelar vai ter do que reclamar." Ele entrou no carro e foi embora, deixando Renata com a notificação tremenda em suas mãos. 1 semana. Não havia mais escolha. Ela ligou para Dona Carmen naquela mesma noite. "Dona Carmen, aqui é a Renata. Sobre sua oferta, eu aceito. A gente pode se mudar no final de semana?" "Oh, que maravilha! Claro, minha filha. Vou preparar os quartos." Quando desligou, Renata deveria estar aliviada. Mas o nó no estômago só apertou mais. E ela não conseguia entender por quê. A mudança foi rápida. Renata não tinha muita coisa. Roupas, alguns utensílios de cozinha, os brinquedos de Lucas, seus livros escolares. Tudo coube em 4 caixas e 2 sacolas grandes. No sábado pela manhã, Cláudia e mais 2 vizinhos ajudaram a levar tudo para a casa de Dona Carmen. Lucas estava radiante, correndo pelos cômodos enormes, escolhendo qual quarto seria dele. "Esse aqui, mamãe, com a janela que dá para o jardim." Dona Carmen preparou um almoço farto, frango assado, arroz, salada, purê. A mesa estava posta com toalha bordada, louças de porcelana. "Isso aqui é do casamento," ela explicou, passando a mão pela toalha com carinho. 52 anos guardada. Antônio sempre dizia que era para ocasiões especiais. Bem, vocês chegarem é especial. Renata sentiu os olhos marejarem. "Dona Carmen, não sei como agradecer." "Não precisa, filha. Vocês estão me fazendo um favor imenso." Naquela primeira noite, depois de colocar Lucas para dormir no quarto novo, um quarto de verdade, com cama de verdade e armário e tudo, Renata ficou na sala com Dona Carmen tomando chá. "Conta para mim sobre você," a senhora pediu. "Cláudia me disse que você é mãe solteira, mas não contou muito mais." Renata hesitou, mas havia algo na expressão gentil de Dona Carmen que a fazia querer confiar. "O pai do Lucas nos deixou quando eu estava grávida de 7 meses, ela começou. Disse que não estava pronto para ser pai. Nunca mais deu notícias." "Que horror!" "Meus pais já tinham morrido. Não tenho irmãos. Foi difícil no começo. Muito difícil." Renata girou a xícara entre as mãos. "Mas a gente sobreviveu. Sempre sobrevive." "Você é muito forte, Renata." "Às vezes não me sinto forte. Às vezes me sinto cansada demais." Dona Carmen segurou sua mão. "Força não é nunca cansar, minha filha. É continuar mesmo quando está exausta." Elas ficaram em silêncio confortável por alguns minutos. "E a senhora?" Renata perguntou. "Cláudia disse que seu marido faleceu ano passado." O rosto de Dona Carmen se fechou um pouco. "Sim, câncer. Foi rápido no final. 3 meses do diagnóstico até... Bem." Ela respirou fundo. "Éramos casados há 52 anos. Conheci o Antônio quando tinha 16. Casei aos 18. Nunca me imaginei sem ele." "Sinto muito." "Os filhos queriam que eu fosse morar com eles. Roberto está em Curitiba, Teresa em Porto Alegre. Mas essa casa construímos juntos, tijolo por tijolo. Todos os cantos têm uma memória. Não consigo deixar." Renata entendeu perfeitamente. Raízes. Todo mundo precisava de raízes. A semana seguinte foi uma das melhores da vida de Renata. Começou o emprego novo, e era tudo o que Patrícia prometera. Salário fixo, benefícios, colegas amigáveis. Saía às 5 em ponto, chegava em casa às 6. E que diferença fazia chegar em uma casa de verdade? Dona Carmen sempre tinha o jantar pronto.
Lucas tinha espaço para brincar, para fazer lição de casa na mesa grande da cozinha. À noite, os três assistiam televisão juntos na sala. Parecia uma família. Dona Carmen é como uma avó, Lucas comentou uma noite, já de pijama. Nunca tive uma avó. Eu sei, amor. Você acha que ela gosta de mim? Tenho certeza que sim. E parecia mesmo que Dona Carmen adorava Lucas. Fazia bolos para ele, ajudava com a lição de casa, contava histórias do tempo antigo que o deixavam fascinado. Mas havia momentos estranhos. Como na quarta-feira, quando Renata acordou no meio da noite com sede e desceu para pegar água. Encontrou Dona Carmen sentada no escuro da sala, olhando para uma fotografia. Dona Carmen, está tudo bem? A senhora escondeu a foto rapidamente. Sim, só não conseguia dormir. Ou na sexta-feira, quando Renata voltou do trabalho e encontrou a porta do quarto no segundo andar, aquele que Dona Carmen disse ser do filho, aberta. Ela tinha certeza que estava trancada antes. Dona Carmen, a senhora subiu lá em cima hoje? Não, por quê? A porta do quarto está aberta. Deve ter sido vento, a tranca é velha. Mas não havia vento, e a maçaneta estava quebrada de um jeito que a porta não abria sozinha. No sábado, Renata decidiu investigar. Esperou Dona Carmen sair para o mercado e subiu as escadas rangentes até o segundo andar. O quarto era grande, com uma cama de casal no centro, um guarda-roupas antigo, uma escrivaninha. Estava tudo coberto por lençóis brancos, protegendo os móveis da poeira. Renata se aproximou da escrivaninha, puxou o lençol. Embaixo, encontrou fotos em porta-retratos. Pegou uma. Era Dona Carmen, muito mais jovem, ao lado de um homem, presumivelmente Antônio, e um menino de uns 10 anos, todos sorrindo. Outras fotos mostravam o menino crescendo, na formatura do colegial, na faculdade, sempre sozinho nas fotos mais recentes, nunca com mulher, nunca com filhos. Roberto, presumiu Renata, o filho que morava em Curitiba. Estava prestes a cobrir a escrivaninha de novo quando viu algo que a fez congelar. No canto da mesa, meio escondido atrás dos porta-retratos, havia um recorte de jornal, amarelado, velho, a data, 15 de março de 1998. A manchete: jovem de 28 anos morre em acidente de carro. Renata pegou o recorte com mãos trêmulas. Leu a matéria. Roberto Silva, 28 anos, morreu na noite de ontem após colidir seu veículo contra um poste na Avenida das Américas. Roberto, único filho de Antônio e Carmen Silva, voltava de uma festa quando perdeu o controle do carro, segundo testemunhas. A polícia investiga se havia consumo de álcool envolvido. Renata leu 2 vezes, 3 vezes. Roberto estava morto há mais de 20 anos. Mas Dona Carmen disse que ele morava em Curitiba, que queria que ela fosse morar com ele. A porta se abriu atrás de Renata. Ela girou. Dona Carmen estava na entrada, segurando sacolas de compras, o rosto pálido. Você não devia estar aqui, ela disse, a voz estranhamente calma. Dona Carmen, esse recorte... Roberto, coloca isso de volta. A voz dela ficou mais firme. Agora. Renata colocou o recorte na mesa, as mãos tremendo. A senhora mentiu. Seu filho não mora em Curitiba. Ele morreu há 26 anos. Dona Carmen entrou no quarto lentamente. Colocou as sacolas no chão. Olhou para as fotos, para o recorte, para Renata. Eu não menti, ela disse calmamente. Roberto está em Curitiba. Está enterrado lá, no cemitério onde a família da mãe dele está. Mas ele mora aqui. Ela tocou o peito. Sempre morou aqui. Dona Carmen, você não entende. Quando um filho morre, uma parte de você morre junto, mas outra parte se recusa a aceitar. Então, você continua pondo a mesa para ele, continua comprando as coisas que ele gostava, continua falando sobre ele no presente, porque o passado dói demais. Renata sentiu uma onda de compaixão, mas também de medo. E Teresa, a filha? Dona Carmen desviou o olhar. Não tenho filha. Mas a senhora disse. Eu só tive um filho. A voz dela subiu, quebrando. Só um, Roberto. E ele morreu. E o Antônio morreu. E eu fiquei sozinha, nessa casa enorme, com fantasmas e memórias e solidão.
Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Renata deu um passo em sua direção, mas Dona Carmen recuou. Quando você apareceu, com seu menino, com seus olhos esperançosos e seu jeito gentil, pensei que talvez pudesse preencher o vazio. Pensei que Lucas poderia ser, que ele poderia ser como um neto, que você poderia ser como uma filha, que eu poderia ter uma família de novo. Dona Carmen, eu entendo, mas Você vai embora agora, não vai? A senhora limpou as lágrimas com as costas da mão. Vai pegar seu filho e sair. Vai me deixar sozinha de novo. Renata não sabia o que dizer. Parte dela queria abraçar a mulher, consolá-la. Parte dela queria pegar Lucas e correr. Eu não sei, ela admitiu. Desceu as escadas, pegou o telefone, ligou para Cláudia. Cláudia, você sabia sobre o filho da Dona Carmen? Silêncio do outro lado. Cláudia! Eu sabia que ele tinha morrido, sim, mas pensei que talvez fosse bom para ela ter companhia. Ela fica tão sozinha, Renata, e você precisava de um lugar. Você devia ter me contado. E você teria vindo? Teria dado uma chance para ela? Renata desligou, furiosa e confusa. Quando Lucas chegou da casa de um amiguinho à tarde, Renata estava sentada na sala, ainda tentando processar tudo. Mamãe, olha o que a Dona Carmen me deu. Ele mostrou um carrinho de brinquedo antigo. Era do filho dela quando era pequeno. Ela disse que posso ficar com ele. Renata olhou para o carrinho. Vermelho, desbotado, uma das rodas faltando. Um brinquedo guardado por décadas. E entendeu. Dona Carmen não estava tentando substituir o filho morto. Estava tentando manter sua memória viva da única forma que sabia. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Renata encontrou Dona Carmen na cozinha, fazendo chá. Posso sentar? A senhora acenou para a cadeira sem olhar para ela. Dona Carmen, eu não vou embora. Ela finalmente levantou os olhos, surpresa. Mas também precisamos estabelecer algumas regras. Primeiro, sem mentiras, nunca mais. Segundo, você não pode tentar fazer Lucas substituir Roberto. Ele é ele próprio. Terceiro, se em algum momento eu sentir que Lucas não está seguro ou que a situação está complicada demais, vou sair. Entendido? Dona Carmen assentiu lentamente. Entendido. Mas, Renata continuou, pegando a mão dela, eu também entendo solidão, entendo perda, e sei que você é boa pessoa, mesmo tendo cometido um erro. Então, vamos tentar ser uma família estranha e remendada, mas uma família mesmo assim. Dona Carmen apertou a mão dela, lágrimas escorrendo. Obrigada. E pela primeira vez em dias, Renata sentiu que talvez, apenas talvez, tudo pudesse dar certo. Mas ela não sabia que o pior ainda estava por vir. As 2 semanas seguintes foram de adaptação cautelosa. Dona Carmen parecia estar realmente tentando. Não mencionava mais filhos imaginários, tratava Lucas como Lucas, não como fantasma do passado. Renata começou a relaxar. O trabalho ia bem, Lucas estava feliz. Tinha um teto sobre a cabeça, comida na mesa. Pela primeira vez em anos, conseguia dormir a noite inteira sem acordar com ansiedade. Foi na 3ª terça-feira que tudo começou a desmoronar. Renata estava no trabalho quando recebeu uma ligação da escola. Senhora Oliveira, aqui é da Secretaria da Escola Municipal Santos Dumont. Precisamos falar sobre Lucas. O coração dela disparou. O que aconteceu? Ele está bem? Fisicamente, sim. Mas houve um incidente. Ele brigou com outro aluno. Machucou o menino bem feio. Precisa vir buscar ele agora. Renata pediu dispensa. Pegou 3 ônibus até a escola. Encontrou Lucas sentado na sala da diretora, com o rosto fechado, os braços cruzados. Tinha um arranhão no rosto. Lucas, o que aconteceu? Ele não respondeu, apenas desviou o olhar. A diretora, uma mulher severa nos seus 50 anos, gesticulou para Renata sentar. Seu filho quebrou o nariz de Gustavo Ferreira, empurrou o menino da escada. Gustavo está no hospital agora. O quê? Lucas, por que você faria isso? Ele mereceu. Lucas finalmente explodiu, lágrimas escorrendo. Ele disse que eu sou maluco, que a vovó Carmen é maluca, que a gente mora em uma casa de fantasmas. Renata sentiu o sangue congelar. Como ele sabe sobre Dona Carmen?
A diretora suspirou. Aparentemente, a mãe de Gustavo é vizinha de Carmen Silva. Ela contou para o filho sobre a situação dela, sobre o filho que morreu. As crianças ouviram e começaram a espalhar histórias. Que histórias? Que Carmen Silva é louca, que ela conversa com o filho morto, que tem um quarto inteiro preservado como santuário. A diretora olhou para Lucas com reprovação. Entendo que as palavras de Gustavo foram cruéis, mas violência não é resposta. Ele riu da vovó Carmen, Lucas soluçou. Disse que ela devia estar em um hospício. Eu não ia deixar ele falar assim. Renata puxou o filho para um abraço enquanto ele chorava. Lucas está suspenso por 3 dias, a diretora disse, e vamos precisar que os pais de Gustavo decidam se vão ou não processar. Processar. A palavra ecoou na cabeça de Renata como um sino fúnebre. No caminho de volta para casa, Lucas estava em silêncio no banco do ônibus. Renata segurou a mão dele. Você não pode bater em outras crianças, amor. Não importa o que digam. Mas ele estava errado. Dona Carmen não é maluca. Eu sei, mas você ainda assim não pode usar violência. Quando chegaram em casa, Dona Carmen estava esperando na sala. Ela vira pelos vidros da janela o rosto inchado de Lucas. O que aconteceu? Renata contou tudo. Viu o rosto de Dona Carmen desmoronar a cada palavra. É minha culpa, ela sussurrou quando Renata terminou. Trouxe problemas para vocês. Eu sabia que isso aconteceria. As pessoas falam, sempre falam. Não é culpa da senhora, Lucas disse, limpando o nariz. É culpa do Gustavo por ser idiota. Lucas, linguagem. Renata divertiu, mas sem muita convicção. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Dona Carmen preparou chá para as duas. Talvez seja melhor vocês procurarem outro lugar, ela disse, mexendo o açúcar no chá sem parar. Não quero que Lucas sofra bullying por minha causa. Não vamos embora, Renata disse firmemente. Superamos coisas piores. Mas nos dias seguintes ficou claro que talvez não conseguissem aquilo. Os pais de Gustavo decidiram não processar, mas apenas se Lucas mudasse de escola. É uma questão de segurança, o pai dele disse ao telefone. Não posso ter meu filho na mesma sala que uma criança violenta. Uma criança violenta? Ele estava defendendo alguém que ama. O ponto é, ou ele muda de escola ou eu processo. E acredite, tenho advogados muito bons. Renata pesquisou outras escolas na área. A mais próxima era pública, mas estava sem vagas. A segunda opção era particular, R$ 500 por mês, que ela não tinha. A terceira opção ficava a 40 minutos de ônibus, mas pelo menos tinha vaga. Foi quando começaram as ligações anônimas. A primeira veio na quinta-feira à noite. Renata atendeu para ouvir apenas respiração do outro lado. Depois, silêncio. A ligação caiu. Na sexta, mais 2 ligações, sempre à noite, sempre só respiração. No sábado, a ligação veio com uma voz, distorcida, abafada. Saia dessa casa. Quem é você? Saia antes que seja tarde demais. Aquela mulher não é o que parece. A ligação caiu. Renata tentou ligar de volta, mas o número era privado. Ela contou para Dona Carmen, que ficou pálida. Está acontecendo de novo, ela murmurou. O que está acontecendo de novo? Depois que Roberto morreu, as pessoas começaram a me perseguir. Ligações, cartas, pichações na parede. Diziam que eu era louca, que devia ser internada. Foi um inferno. Antônio teve que chamar a polícia várias vezes. Por que fariam isso? Dona Carmen hesitou antes de responder. Porque, depois que Roberto morreu, eu não aceitei bem. Havia dias que eu punha a mesa para ele, lavava a roupa dele, esperava ele voltar do trabalho. As pessoas achavam perturbador. E agora achavam que está acontecendo de novo, com o Lucas. Renata sentiu raiva ferver. Acham que você está tentando substituir seu filho. Não estou. Dona Carmen estava quase chorando. Eu prometi que não faria isso. Eu sei, eu acredito em você. Mas as ligações continuaram. Toda noite, sempre a mesma voz distorcida. Saia dessa casa. Na terça-feira, encontraram lixo jogado no jardim. Na quarta, alguém quebrou a janela da sala com uma pedra. Dona Carmen chamou a polícia, mas eles não podiam fazer muito sem saber quem era. Instalem câmeras, o policial sugeriu, e considerem um alarme.
Mas tudo isso custava dinheiro que nenhuma das duas tinha. Foi na quinta-feira que a situação atingiu o pico. Renata estava voltando do trabalho quando viu uma mulher na porta da casa. Alta, loira, impecavelmente vestida. Estava discutindo com Dona Carmen. "Não tem direito de trazer estranhos para essa casa", a mulher gritava. "Camila, essa é minha casa. Eu faço o que quiser." Renata se aproximou. "O que está acontecendo?" A mulher se virou. Tinha olhos azuis e frios como gelo. "Você deve ser a parasita." "Com licença." "Camila", Dona Carmen disse, a voz tensa. "Essa é Renata. Renata, essa é Camila. Era noiva de Roberto." O mundo parou. Renata olhou para a mulher novamente. Era noiva dele. Camila corrigiu, cruzando os braços. "Íamos casar 2 meses depois do acidente. Mas aí ele morreu. Por dirigir bêbado, devo acrescentar." "Camila, por favor." E desde então, essa casa se tornou um mausoléu, um santuário patético para um homem que era um bêbado e um irresponsável. Ela olhou para Renata. "E agora aparece você, aproveitando-se de uma velha solitária e confusa." "Eu não estou me aproveitando de ninguém." "Não? Morando de graça numa casa que vale $500 mil, comendo comida que ela paga, usando uma mulher doente para seus próprios fins? Eu ajudo Dona Carmen, fazemos companhia uma para a outra." Camila riu, um som cruel. "Companhia, que gracinha." Ela se virou para Dona Carmen. "Tia Carmen, estou aqui para fazer o que deveria ter feito anos atrás. Vou iniciar um processo para te declarar incapaz. Vou assumir a tutela de você e dessa casa." "Você não pode fazer isso." Dona Carmen estava tremendo. "Posso e vou. Tenho laudos médicos que comprovam seu estado mental instável. Tenho testemunhas que vão dizer que você acredita que Roberto ainda está vivo. E tenho," ela olhou para Renata com desdém, "evidências de que você está sendo manipulada por aproveitadoras." "Isso é ridículo! Saia da minha casa!" "Não é sua casa. Não por muito tempo." Camila já estava se afastando. "Meus advogados entrarão em contato. E você," olhou para Renata, "pode ir procurando outro lugar para parasitar." Ela entrou em um carro de luxo e foi embora. Dona Carmen desabou no sofá, soluçando. Renata sentou ao lado dela, segurando sua mão. "Ela não pode fazer isso, pode?" "Ela é advogada", Dona Carmen disse entre soluços. "Advogada muito boa. Conhece juízes, promotores. E está certa sobre uma coisa. Eu tive episódios depois que Roberto morreu. Fui internada 2 vezes. Está tudo nos meus registros médicos." "Mas isso foi há 20 anos. Pro sistema não importa. E agora, com você e Lucas aqui, ela vai argumentar que estou sendo influenciada, que estou confusa." Dona Carmen olhou para Renata com olhos desesperados. "E talvez ela tenha razão." "Não tem. A senhora está lúcida, independente." "Mas eles não vão acreditar nisso. Vão ver uma velha sozinha, que trouxe estranhos para casa. Vão ver o quarto de Roberto preservado. Vão ver meu histórico." Ela cobriu o rosto com as mãos. "Vou perder tudo. A casa, minha independência, tudo." Naquela noite, Renata não conseguiu dormir. Ficou acordada pensando em soluções, mas não havia nenhuma. Se Dona Carmen perdesse a casa, elas ficariam sem lugar para morar. Se ela lutasse contra Camila, poderia piorar a situação de Dona Carmen. Se saísse agora, provaria que Camila era uma aproveitadora. Não havia saída boa. Foi quando Lucas entrou no quarto, esfregando os olhos. "Mamãe, não consigo dormir. A vovó Carmen está chorando de novo." Renata foi até o quarto de Dona Carmen, bateu suavemente. "Dona Carmen, entra, filha." Ela estava sentada na cama, rodeada de fotos antigas. Fotos de Roberto, de Antônio, de uma vida que não existia mais. "Não sei o que fazer", ela admitiu. "Não sei como lutar contra isso." Renata sentou ao lado dela, olhou as fotos e teve uma ideia. Uma ideia maluca, perigosa, que poderia explodir na cara delas. Mas talvez fosse a única chance. "Dona Carmen", ela disse lentamente, "e se a gente não lutasse sozinhas?" Na manhã seguinte, Renata fez uma ligação que não queria fazer. "Júlia, aqui é a Renata. Preciso de ajuda."
Explicou tudo, a situação com Camila, a ameaça de tutela, o risco de perder a casa. Júlia ouviu em silêncio. Entendo. E como posso ajudar? Você conhece advogados, alguém que possa defender Dona Carmen, mostrar que ela está lúcida, que não está sendo manipulada? Conheço sim. Deixa comigo. Vou fazer algumas ligações. 2 horas depois, Júlia ligou de volta. Consegui. Dr. Fernando Mendes. Ele é especialista em direito de família e tutela. Pode receber vocês amanhã. No escritório do Dr. Fernando, um homem nos seus 40 anos, com óculos e ar sério, Renata e Dona Carmen expuseram a situação. Ele ouviu fazendo anotações. Quando terminaram, suspirou. Olha, vou ser honesto. O caso não é fácil. Senhora Carmen tem histórico de internações psiquiátricas, tem um quarto preservado como santuário e agora acolheu uma desconhecida e uma criança. Para um juiz conservador, isso pode parecer comportamento errático. Mas eu estou bem, Dona Carmen protestou. Tomo meus remédios, vou às consultas, sou independente. Eu acredito em você, mas precisamos provar isso em tribunal. E para isso, vou precisar de laudos psiquiátricos atuais, depoimentos de vizinhos, evidências de que você é capaz de tomar decisões sozinha. Quanto isso vai custar? Renata perguntou, já imaginando a resposta. Meus honorários são R$ 5.000, mais custos do processo, laudos médicos. Estamos falando de uns 8.000 no total. Dona Carmen empalideceu. Eu não tenho isso. Minha aposentadoria é 1.200 por mês. Não tenho economias. A casa é tudo que tenho. Então, precisamos encontrar outra forma. Dr. Fernando ajustou os óculos. Posso tentar pedir um defensor público, mas nesses casos eles demoram muito. E Camila, sendo advogada, vai acelerar o processo dela. Saíram do escritório derrotadas. O que vamos fazer? Dona Carmen perguntou no ônibus de volta. Vamos dar um jeito. Sempre damos. Mas Renata não fazia ideia de como. Naquela noite, começou a pesquisar sobre vaquinhas online, crowdfunding, qualquer forma de arrecadar dinheiro rapidamente. Foi quando Lucas entrou na sala. Mamãe, posso te mostrar uma coisa? Ele tinha seu tablet velho nas mãos, aberto em uma rede social. Postei sobre a vovó Carmen, sobre como ela nos ajudou, sobre a situação, e olha quantas pessoas compartilharam. Renata olhou. A postagem de Lucas, um texto simples contando a história com uma foto de Dona Carmen sorrindo, tinha mais de 1.000 compartilhamentos. E os comentários eram cheios de apoio. Que linda essa história! Precisamos ajudar. Onde posso doar? Vamos fazer uma vaquinha! Lucas, Renata abraçou o filho. Você é um gênio! Nas próximas horas, criaram uma vaquinha online. Meta, R$ 8.000. Prazo, 2 semanas. Renata escreveu a história com cuidado, explicando a situação de Dona Carmen, a ameaça de Camila, a necessidade de um advogado. Incluiu fotos, documentos, tudo que provava que era real. Publicou. E esperou. No primeiro dia, arrecadaram R$ 200. No segundo, 500. Ao final da primeira semana, tinham 2.300. As pessoas compartilhavam, comentavam, doavam o que podiam. R$ 5 aqui, 10 ali, alguns 50, uns 100. A história viralizou localmente. Um jornal local fez uma matéria. Uma rádio entrevistou Dona Carmen. É lindo ver que ainda existem pessoas boas, ela disse na entrevista, emocionada. Pessoas que se importam com estranhos. Mas nem tudo eram flores. Na segunda semana, Camila descobriu sobre a vaquinha e reagiu da pior forma possível. Renata estava no trabalho quando recebeu uma ligação de Dr. Fernando. Renata, temos um problema. Camila entrou com uma liminar alegando que a vaquinha é fraude, que vocês estão enganando pessoas usando a imagem de Carmen para roubar dinheiro. Isso é mentira. Eu sei, mas ela convenceu um juiz a congelar a vaquinha temporariamente. Todo o dinheiro arrecadado está bloqueado até que provemos que não é golpe. Renata sentiu o chão sumir. Quanto tempo isso vai levar? Semanas, talvez meses. Mas a audiência de tutela é daqui a 10 dias.
Eu sei, por isso estou ligando. Sem o dinheiro da vaquinha, não consigo montar uma defesa adequada. Não consigo pagar os laudos, as testemunhas especializadas, e sem isso... Ele não precisou terminar. Renata entendeu. Sem defesa adequada, Dona Carmen perderia tudo. Quando chegou em casa, encontrou Dona Carmen assistindo às notícias. A matéria era sobre a vaquinha congelada. A advogada Camila Ferreira alega que a campanha é um golpe elaborado para explorar a condição mental fragilizada de sua tia. Dona Carmen desligou a TV. Acabou, não é? Renata queria negar, queria dar esperança, mas estava cansada de mentir. Não sei, talvez. Naquela noite, as duas sentaram na cozinha em silêncio. Lucas estava dormindo, a casa estava quieta. Sabe, Dona Carmen disse finalmente, quando Roberto morreu, queria morrer junto. Não via sentido em continuar. Antônio me segurou, me fez buscar ajuda, me deu razão para viver. Quando ele morreu ano passado, pensei que dessa vez seria o fim. Mas aí vocês apareceram. Ela segurou a mão de Renata. Você e Lucas me deram um propósito de novo. Me fizeram sentir útil. Me fizeram lembrar que ainda há vida para viver. Lágrimas escorriam. Então, mesmo se eu perder a casa, mesmo se perder tudo, não perdi vocês. E isso já é muito. Renata também chorava agora. Não vamos deixar isso acontecer. Tem que ter uma forma. Foi quando o telefone tocou. Número desconhecido. Renata atendeu receosa. Alô? Renata Oliveira? Sim. Meu nome é Marcos Andrade. Sou jornalista investigativo. Vi a matéria sobre a vaquinha congelada e pesquisei sobre Camila Ferreira. E descobri algumas coisas muito interessantes. Renata ficou alerta. Como o quê? Que a casa de Carmen Silva vale muito mais do que ela imagina. O bairro está sendo valorizado. Há um projeto de revitalização da prefeitura. A propriedade dela está avaliada em R$ 1.200.000. E daí? E que Camila tem dívidas enormes, perdeu muito dinheiro em investimentos ruins, precisa urgentemente de capital. E se ela conseguir tutela de Carmen, pode vender a casa e ficar com o dinheiro. Renata sentiu raiva ferver. Ela está fazendo isso por dinheiro? Não consigo provar ainda, mas se você me dar acesso a documentos, se pudesse gravar conversas com ela, talvez consiga expor a verdade. Isso é legal? Gravar conversas onde você é parte é legal sim, e se conseguir provar que ela está mentindo sobre a condição de Carmen, que está manipulando o sistema para ganho pessoal, podemos virar esse jogo. Renato olhou para Dona Carmen, que tinha ouvido tudo. O que você acha? Acho, ela disse lentamente, que se Camila quer jogar sujo, podemos jogar também. Nos dias seguintes, Renata se tornou uma espiã. Gravou conversas quando Camila aparecia fazendo ameaças. Reuniu documentos financeiros mostrando as dívidas dela. Conversou com pessoas que Camila tentara subornar para dar falso testemunho sobre a condição mental de Dona Carmen. Marcos compilou tudo em uma reportagem explosiva. Na véspera da audiência, a matéria saiu. A advogada tenta tomar casa de tia para pagar dívidas. A reportagem tinha tudo, gravações de Camila admitindo que queria vender a casa, evidências das dívidas, depoimentos de pessoas que ela tentara corromper. Era devastador. Renata acordou no dia da audiência esperançosa pela primeira vez em semanas. Mas quando chegaram no fórum, Dr. Fernando estava pálido. O que foi? Renata perguntou. Camila contra-atacou, entrou com uma ação alegando que você e o jornalista a caluniaram, que as gravações foram obtidas ilegalmente, e conseguiu um juiz simpático que excluiu todas as evidências do processo. O quê? Mas ela trouxe uma testemunha surpresa, alguém que vai depor contra vocês. Quem? A porta da sala de audiência se abriu, e saiu de lá alguém que Renata jamais esperaria ver. Cláudia. Sua antiga vizinha, a mulher que a conectara com Dona Carmen em primeiro lugar. Cláudia? Renata se aproximou confusa. O que você está fazendo aqui? Cláudia não conseguiu olhar nos olhos dela. Desculpa, Renata. Eu preciso do dinheiro. Camila me ofereceu R$ 5.000 para testemunhar. Testemunhar o quê? Que você sempre foi interesseiro, que planejou se aproximar de Carmen desde o início, que manipulou ela para conseguir moradia grátis.
As lágrimas escorriam pelo rosto de Cláudia. Desculpa, meu filho está doente. Preciso pagar os tratamentos. Eu não tinha escolha. Todo mundo tem escolha. Renata estava tremendo de raiva e tristeza. Você vai mentir no tribunal? Destruir uma pessoa inocente por dinheiro? Você não entende. Entendo sim. Entendo que você é covarde. Cláudia entrou na sala de audiências, a cabeça baixa. Dr. Fernando tocou o ombro de Renata. Precisamos entrar. A audiência foi um pesadelo. Camila apresentou evidências da instabilidade mental de Dona Carmen. Mostrou fotos do quarto de Roberto, trouxe laudos médicos antigos. Cláudia testemunhou, entre lágrimas, que Renata sempre fora calculista e oportunista, que planejara se aproximar de Dona Carmen desde o início. Era tudo mentira, mas soava convincente. Dr. Fernando tentou contra-argumentar, mas sem as evidências contra Camila, tinha pouco com que trabalhar. Quando foi a vez de Dona Carmen testemunhar, ela estava visivelmente abalada. Senhora Silva, o juiz perguntou, a senhora realmente acredita que está em condições de tomar decisões financeiras sozinha? Acredito sim, mas a senhora mantém um quarto intacto para seu filho falecido há 26 anos. Isso não indica dificuldade em aceitar a realidade? Eu aceito que ele morreu, mas escolho honrar sua memória do meu jeito. E a senhora não acha problemático ter trazido estranhos para sua casa sem conhecê-los? Eles não são estranhos, são minha família. O juiz fez anotações. Seu rosto não revelava nada. Vou deliberar e dar minha decisão em 48 horas. Saíram do tribunal em silêncio. 2 dias de espera agonizantes. 48 horas que pareceram 48 anos. Quando finalmente saiu a decisão, Dr. Fernando ligou com a voz pesada. Sinto muito. O juiz decidiu a favor de Camila. Carmen Silva foi declarada incapaz de administrar seus bens. Camila assume a tutela efetiva em 72 horas. Dona Carmen estava ao lado de Renata quando ela recebeu a notícia. Viu o rosto dela desmoronar. Não disse nada. Apenas se levantou, subiu para o quarto e fechou a porta. Renata ficou sozinha na sala, olhando para o telefone. Tinham perdido. Perdido tudo. Os 3 dias seguintes foram os piores da vida de Renata. Dona Carmen mal saía do quarto, não comia, não falava, apenas ficava deitada olhando para o teto. Renata tentava conversar, levar comida, oferecer conforto, mas Dona Carmen havia desistido. Era como olhar para um fantasma. Lucas não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia o peso no ar. A vovó Carmen vai ficar bem? Ele perguntava toda noite. Vai, Renata mentia. No segundo dia, Camila apareceu com 2 homens de mudança. Vim fazer um inventário, ela disse friamente, entrando sem pedir permissão. Ela andou pelos cômodos com uma prancheta, anotando tudo. Os móveis antigos, as louças de porcelana, as joias guardadas, o piano que ninguém tocava há anos. Isso aqui deve dar uns 300 mil em leilão. E a casa? Bem, já tem um comprador interessado. 1.100. Fecha semana que vem. Você é nojenta, Renata cuspiu. Está roubando de sua própria tia. Estou salvando ela dela mesma e de pessoas como você. Camila sorriu fria. Aliás, vocês têm 72 horas para sair. Depois disso, vou pedir ordem de despejo. Para onde vamos? Não é meu problema. Deveria ter pensado nisso antes de tentar tirar vantagem de uma idosa vulnerável. Quando Camila saiu, Renata sentou no chão da sala e finalmente deixou as lágrimas virem. Não era justo. Nada disso era justo. Tinha tentado fazer a coisa certa. Tinha ajudado Dona Helena e seu Joaquim. Tinha dado amor e cuidado para Dona Carmen. Tinha criado Lucas para ser gentil e compassivo. E onde isso a levara? De volta à estrada, sem teto, sem esperança. Naquela noite, tocaram a campainha. Renata abriu para encontrar Júlia na porta, com uma sacola. Trouxe jantar, ela disse suavemente. Achei que vocês não estavam comendo direito. Sentaram na cozinha. Júlia serviu comida enquanto Renata contava tudo o que acontecera. Tem que haver algo que possamos fazer, Júlia disse. Algum recurso, alguma forma de apelar. Dr. Fernando disse que seria inútil. O juiz foi claro na decisão. E recursos levam meses, meses que não temos. E a vaquinha, o dinheiro ainda está lá, congelado.
Mesmo se conseguíssemos desbloquear, não mudaria a decisão do juiz. Dona Carmen já foi declarada incapaz. Júlia segurou a mão dela. Sinto muito, Renata. Tudo o que você fez, toda a gentileza que mostrou, você não merecia isso. Não é sobre mim. É sobre Dona Carmen. Ela finalmente tinha encontrado paz. Tinha uma razão para viver. E agora? A voz dela quebrou. E agora vão tirar tudo dela. Vão colocá-la em um asilo. Vão vender a casa que ela construiu com o marido. E ela vai desistir completamente. Naquela noite, Lucas teve um pesadelo. Acordou gritando, chorando. Renata correu para o quarto, abraçou ele. Sonhei que estávamos dormindo na rua de novo, ele soluçou. Como quando eu era pequeno, antes de alugar nossa casinha. Renata sentiu uma facada no coração. Lucas lembrava daqueles dias. Lembrava das noites em abrigos, da insegurança, do medo. Não vai acontecer de novo, ela prometeu. Mamãe vai dar um jeito. Mas enquanto embalava o filho de volta ao sono, Renata não tinha ideia de como manteria essa promessa. No terceiro dia, Renata forçou Dona Carmen a descer para a sala. Precisamos conversar. Dona Carmen sentou, pequena e fragilizada, uma sombra da mulher que era semanas atrás. Sobre o quê? Já está tudo decidido. Sobre não desistir. Renata sentou ao lado dela. Você me disse que quando Roberto morreu, você queria desistir. Mas Antônio te segurou. Quando Antônio morreu, você pensou que era o fim, mas continuou. Por quê? Porque tinha que continuar. Não tinha escolha. Exatamente. E agora também não tem. Porque eu preciso de você. Lucas precisa de você. Renata segurou as mãos dela. Não importa o que aconteça com a casa, com os bens, você ainda está aqui, ainda está viva, e enquanto estiver, tem propósito. Mas vão me colocar em um asilo. Então vamos lutar contra isso, vamos recorrer, vamos protestar, vamos fazer barulho até alguém ouvir. Renata apertou as mãos dela. Mas não podemos fazer nada se você desistir. Dona Carmen finalmente olhou nos olhos dela. Estou tão cansada de lutar, filha. Eu sei, eu também. Renata sorriu através das lágrimas. Mas a gente luta junto. É mais fácil assim. Foi quando bateram na porta. Forte, insistente. Renata abriu. Era Marcos, o jornalista, ofegante. Achei algo grande. Ele entrou, largou uma pasta na mesa da cozinha, começou a tirar documentos. Continuei investigando Camila e descobri que ela falsificou assinaturas. Como? Lembra dos laudos médicos que ela apresentou, dizendo que Carmen estava em estado mental deteriorado? Ele apontou para um documento. Esse aqui é assinado pelo Dr. Silveira, psiquiatra, mas o Dr. Silveira morreu há 2 anos. Renata olhou para o documento, para Marcos, de volta para o documento. Ela falsificou a assinatura de um médico morto? E não foi só isso. Consegui acesso aos registros médicos reais de Carmen. Ela não tem nenhum diagnóstico recente de demência ou incapacidade mental. Tudo que Camila apresentou no tribunal foi forjado. Isso é crime. É fraude processual. E se conseguirmos provar, não só a decisão será anulada, como Camila pode ser presa. Pela primeira vez em dias, Renata sentiu esperança acender. Como provamos? Preciso que vocês façam uma denúncia formal, com esses documentos, e preciso que consigam o juiz original a reavaliar o caso à luz das novas evidências. Dr. Fernando pode fazer isso? Pode, mas vai ser difícil. Camila tem conexões, vai lutar com unhas e dentes. Dona Carmen, que havia ouvido tudo em silêncio, finalmente falou. Eu luto, não vou deixar ela ganhar. Naquela mesma tarde, foram ao escritório de Dr. Fernando. Mostraram os documentos, explicaram tudo. Ele analisou cuidadosamente, fazendo anotações. Isso pode funcionar, ele disse finalmente. Posso entrar com um pedido de nulidade da decisão baseado em fraude processual, mas preciso fazer isso rápido, muito rápido. Quanto tempo temos? Camila assume tutela oficialmente amanhã. Depois disso, fica muito mais difícil reverter. Então, temos até amanhã de manhã. 1 noite. Tinham 1 noite para salvar tudo.
Dr. Fernando trabalhou a noite inteira, preparou a petição, reuniu as evidências, entrou com o pedido de urgência. Às 6 da manhã, conseguiu uma liminar. O juiz concordou em reavaliar o caso à luz das novas evidências. A transferência de tutela foi suspensa temporariamente. Tinham ganhado tempo, mas ainda não tinham ganhado a guerra. A audiência de reavaliação foi marcada para a semana seguinte. Mais 7 dias de incerteza, mais 7 dias de agonia. Mas dessa vez tinham algo que não tinham antes: evidências sólidas. Provas reais e determinação de ferro. Camila não sabia, mas tinha cometido um erro fatal. E esse erro seria sua ruína. A semana que antecedeu a audiência foi intensa. Dr. Fernando trabalhou incansavelmente, montando um caso hermético. Reuniu testemunhas, vizinhos que atestavam a lucidez de Dona Carmen, médicos que confirmaram que os laudos apresentados por Camila eram falsos. Até a plataforma da vaquinha forneceu dados mostrando que não havia fraude. Marcos publicou uma série de reportagens investigativas sobre Camila. Cada matéria revelava mais podridão. Dívidas de jogo, processos trabalhistas que ela perdera, clientes que a acusavam de má conduta. A opinião pública virou completamente. A história ganhou repercussão nacional. Redes de televisão pediram entrevistas. Dona Carmen virou símbolo de idosos sendo explorados por familiares gananciosos. E Camila? Camila entrou em desespero. Tentou desacreditar Marcos, alegando que ele era parcial. Tentou questionar a validade dos documentos. Tentou até mesmo oferecer um acordo. Desistiria da tutela se Dona Carmen concordasse em vender a casa e dividir o dinheiro. Nem pensar, foi a resposta de Dona Carmen. Na noite antes da audiência, Renata estava na cozinha revisando anotações quando Dona Carmen entrou. "Não consegue dormir também?" a senhora perguntou. Muito nervosa. "Eu também." Ela serviu chá para as duas. "Sabe, independente do que acontecer amanhã, quero que você saiba uma coisa." "O quê?" "Você me salvou. Não só agora, com todo esse processo, mas desde o dia que chegou. Me deu razão para acordar de manhã, me fez sentir útil, me fez sentir amada." Lágrimas brilhavam em seus olhos. "Você e Lucas são a melhor coisa que me aconteceu em anos." Renata abraçou ela apertado. "Nós também te amamos, muito. Então, não importa o que aquele juiz diga amanhã, nós continuamos sendo família, certo?" "Certo." Na manhã da audiência, o fórum estava lotado. Jornalistas, curiosos, apoiadores de Dona Carmen com cartazes. "Justiça para Carmen", os cartazes diziam. "Idosos não são propriedade." Renata, Dona Carmen e Dr. Fernando entraram juntos. Do outro lado da sala, Camila estava sentada com sua equipe de advogados, o rosto tenso. O juiz entrou, um homem diferente do anterior, já que o caso havia sido transferido por possível parcialidade. "Estamos aqui", ele começou, "para reavaliar a decisão de tutela à luz de novas evidências de possível fraude processual. Dr. Fernando, a palavra é sua." O que se seguiu foi uma demolição sistemática do caso de Camila. Dr. Fernando apresentou os laudos falsos, chamou o filho do Dr. Silveira para testemunhar que o pai estava morto quando os documentos foram supostamente assinados. Mostrou inconsistências nas outras provas médicas. Depois vieram as testemunhas, vizinhos que conviviam com Dona Carmen diariamente e atestavam sua lucidez completa. A gerente do banco onde ela tinha conta, confirmando que Dona Carmen administrava suas finanças perfeitamente. O médico atual dela, indignado com os laudos forjados, afirmando categoricamente que ela não tinha nenhum comprometimento cognitivo. Júlia, que voou especialmente para testemunhar sobre como Dona Carmen ajudara seus pais com bondade e clareza mental. E, finalmente, Marcos, que apresentou toda a investigação sobre as dívidas de Camila, suas motivações financeiras, os padrões de comportamento antiético. Quando foi a vez de Camila se defender, ela estava visivelmente abalada. Seu advogado principal tentou argumentar que as evidências eram circunstanciais, que os erros nos laudos eram equívocos administrativos, que as dívidas de Camila não tinham relação com o caso. Mas soava fraco, desesperado.
Foi quando o juiz fez a pergunta que mudou tudo. Doutora Camila, a senhora pode explicar como obteve acesso aos registros médicos privados de sua tia para produzir esses laudos? Silêncio. Doutora Camila, eu tinha autorização dela. Tem essa autorização por escrito? Não, foi verbal. Então a senhora admite que acessou registros médicos privados sem autorização documentada? O juiz fez anotações. Isso por si só já é violação de privacidade médica, além de uso de documentos falsos, fraude processual e, ele folheou os papéis, segundo a investigação jornalística apresentada, há indícios de tentativa de suborno de testemunhas. Camila estava pálida. Eu preciso de um momento. Não precisa. O juiz fechou a pasta. Já viu o suficiente. Ele se levantou, indicando que todos fizessem o mesmo. Declaro nula a decisão anterior de tutela. A documentação apresentada pela requerente foi demonstrada como fraudulenta e obtida ilegalmente. Carmen Silva mantém plena capacidade civil e todos os direitos sobre seus bens. Aplausos eclodiram na sala. Renata abraçou Dona Carmen, que chorava aliviado. Além disso, o juiz continuou, silenciando a sala, estou encaminhando este caso para o Ministério Público para investigação criminal contra Camila Ferreira por fraude processual, falsificação de documentos, violação de privacidade médica e tentativa de apropriação indevida de bens. Camila desabou na cadeira, o rosto nas mãos. Audiência encerrada. Do lado de fora do fórum, eram recebidas como heroínas. Pessoas paravam para cumprimentar Dona Carmen, tirar fotos, expressar apoio. Você é uma inspiração, uma senhora idosa disse, segurando as mãos de Dona Carmen. Minha família tentou fazer o mesmo comigo, agora eu sei que posso lutar. Marcos estava ali, gravando tudo para a matéria final. Como se sente, Dona Carmen? Aliviada, grata e determinada a viver cada dia ao máximo. Ela olhou para Renata e Lucas, com minha verdadeira família. À tarde, quando voltaram para casa, encontraram uma surpresa esperando. A plataforma da vaquinha havia desbloqueado os fundos, e mais, com toda a publicidade do caso, mais doações tinham entrado. Total arrecadado, R$ 15.000. É mais do que o dobro do que precisávamos, Renata disse, olhando para o valor na tela. Então, vamos usar para reformar a casa, Dona Carmen decidiu. Arrumar a fiação, pintar as paredes, fazer desse lugar um lar de verdade para nossa família. Naquela noite, celebraram com um jantar especial. Júlia e seus pais, Dona Helena e seu Joaquim, se juntaram a eles. Olha a gente aqui, seu Joaquim disse, erguendo um copo de suco. 6 pessoas que se encontraram nas piores circunstâncias e se tornaram família. A família, Dona Helena brindou. A família, todos repetiram. Lucas estava radiante, brincando com os netos de Júlia, finalmente tendo crianças da sua idade por perto. Renata olhou ao redor da mesa. Para Dona Carmen, sorrindo de verdade pela primeira vez em semanas. Para Júlia e seus pais, que ela havia ajudado e que agora retribuíam. Para Lucas, rindo despreocupado. E pensou, isso era o que significava lar. Não paredes ou tetos, mas pessoas, conexões, amor. Mas a noite estava longe de acabar, porque enquanto lavavam a louça depois do jantar, a campainha tocou. Renata abriu a porta e congelou. Do outro lado estava um homem que ela não via há 8 anos. Alto, olhos castanhos, um pouco mais velho, mas inconfundivelmente ele. Oi, Renata, ele disse, a voz insegura. Meu nome é Vitor, sou o pai do Lucas. Renata ficou na porta, incapaz de se mover, incapaz de falar. Vitor, o pai de Lucas, o homem que as abandonara quando ela estava grávida de 7 meses, o homem que nunca dera notícias, nunca pagara pensão, nunca demonstrara o mínimo interesse no filho. O que você quer? As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Posso entrar? Só há 5 minutos? Não. Renata, por favor, eu vi você nas notícias, vi a história toda, e eu precisava vir. 8 anos sem uma palavra, e agora porque me viu na TV resolve aparecer? Eu sei que não tenho direito, ele começou, mas Renata o cortou.
Você não tem nenhum. Ela já estava fechando a porta quando ouviu a voz de Lucas atrás dela. Mamãe, quem é? Renata se virou. Lucas estava na sala, olhando curioso para o homem na porta. E Vitor olhou para o filho que nunca conhecera. As lágrimas começaram a cair instantaneamente. Oi, Lucas, ele disse, a voz quebrada. Você conhece ele, mamãe? Renata fechou os olhos. Esse momento, o momento que temera e esperara por anos. O momento em que teria que explicar para Lucas sobre o pai que o abandonara. Mas antes que pudesse falar, Dona Carmen apareceu, colocando a mão no ombro de Lucas. Vem, meu amor, vamos terminar aquele jogo lá no quarto. Mas... Vem. Ela guiou Lucas gentilmente para dentro, lançando um olhar significativo para Renata. Quando ficaram sozinhos, Renata cruzou os braços. Tem 1 minuto. Fala. Eu estraguei tudo, Vitor disse, as palavras saindo em jato. Quando você ficou grávida, entrei em pânico. Tinha 23 anos, estava começando a faculdade, tinha tantos planos e, de repente, ia ser pai. Fugi. Fui covarde. Não discordo. Passei esses anos tentando me convencer que fiz a coisa certa, que você e o bebê estariam melhor sem mim, que eu era jovem demais, imaturo demais. Ele limpou as lágrimas. Mas eram mentiras que contava para dormir à noite. E agora? O que mudou? Me casei há 3 anos. Minha esposa ficou grávida ano passado. Quando minha filha nasceu e eu a segurei pela primeira vez, sua voz quebrou completamente. Eu entendi o que tinha perdido. Entendi que tinha um filho em algum lugar que nunca segurei, nunca conheci, nunca amei. E você acha que pode aparecer agora e... Não quero nada, ele interrompeu. Não vim pedir para ser pai, sei que não mereço. Não vim cobrar nada, não vim atrapalhar. Só vim pedir perdão. E perguntar se, talvez, um dia você me deixaria conhecer ele. Mesmo que seja só uma vez. Mesmo que ele me odeie. Só quero que ele saiba que existo, que penso nele. Renata sentiu raiva, tristeza, compaixão, tudo ao mesmo tempo. Queria mandar ele embora, queria gritar, queria que ele sentisse uma fração da dor que ela sentira. Mas olhou para dentro da casa, onde Lucas estava, feliz, amado, cercado de família. E percebeu algo. Ela não era mais aquela mulher desesperada e sozinha de 8 anos atrás. Não precisava mais de Victor para nada. Nem dele, nem de sua validação, nem de seu dinheiro. Tinha construído uma vida, tinha uma família, tinha se tornado forte. E Lucas merecia fazer suas próprias escolhas sobre o pai biológico. Não vou decidir isso sozinha, ela disse finalmente. Lucas já tem 7 anos, é velho o suficiente para ter voz nisso. Vou contar para ele sobre você. Vou deixar ele decidir se quer te conhecer ou não. Sério? Mas tem condições. Você não entra na vida dele de supetão. Se ele quiser te conhecer, será gradualmente. Uma conversa primeiro. Se ele gostar, talvez mais. Se não, você respeita e vai embora. Para sempre. Entendido? Sim, entendido. Victor tirou um cartão do bolso. Esse é meu telefone. Se você decidir que é a hora, me liga. Ele já estava se afastando quando parou. Renata? O quê? Você é incrível. Pelo que vi nas notícias, pelo que você fez por aquela senhora, pela forma como criou nosso filho, você é tudo o que eu nunca fui. Lucas tem muita sorte de ter você. Depois que ele foi embora, Renata ficou na porta por longos minutos, processando. Dona Carmen veio até ela. Você está bem? Não sei. Acho que sim. Renata riu sem humor. 8 anos imaginando esse momento e quando finalmente acontece... É estranho. Não é raiva que sinto. É só cansaço. Você não precisa perdoá-lo. Eu sei. E não vou. Não agora. Talvez nunca. Ela suspirou. Mas também não vou impedir Lucas de conhecê-lo, se ele quiser. Porque isso seria sobre mim, não sobre ele. E ele merece fazer suas escolhas. Naquela noite, depois que todos foram embora, Renata sentou com Lucas. Preciso te contar uma coisa importante. Contou sobre Victor. Sobre como eles se conheceram, como ela engravidou, como ele foi embora.
Contou de forma simples, honesta, sem demonizá-lo, mas sem mentir sobre a dor que causou. Lucas ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um longo tempo. Eu tenho um pai, ele disse finalmente, como se testando as palavras. Você tem um pai biológico, sim, mas família é quem escolhe ficar, Lucas. Quem te ama, quem está presente. Como você, e vó Carmen, e vó Helena, e vô Joaquim. Exatamente. Eu quero conhecer ele, Lucas disse, surpreendendo Renata. Só para ver, para saber de onde eu vim. Mas você é minha mãe, só você. Nada vai mudar isso. Renata abraçou o filho chorando. Nada vai mudar isso, ela repetiu. 3 meses depois. A casa estava irreconhecível. Com o dinheiro da vaquinha, tinham reformado tudo. Fiação nova, paredes pintadas, jardim revitalizado. O quarto de Roberto continuava lá. Dona Carmen decidira mantê-lo, mas agora como memorial amoroso, não santuário compulsivo. Lucas conheceu Victor 2 vezes. Conversas curtas, cautelosas. Decidira que queria continuar conhecendo, mas no seu ritmo. Victor respeitara completamente, mantendo distância, mas disponibilidade. Camila fora indiciada. Perdeu a licença para advogar. Estava respondendo criminalmente por fraude. E, ironicamente, teve que pedir tutela financeira para seus próprios pais após perder tudo. A vaquinha virou uma ONG, Família Escolhida, dedicada a ajudar idosos em situações de vulnerabilidade e a conectar pessoas sozinhas com quem precisava de lar. Dona Carmen era presidente, Renata a vice. Já tinham ajudado 15 famílias. Renata conseguiu promoção no trabalho. Ganhava o dobro agora, com benefícios melhores. E naquele sábado específico, estavam tendo uma festa de aniversário. Lucas fazia 8 anos. O jardim estava cheio. Júlia e família, vizinhos, colegas de escola de Lucas, famílias da ONG, até doutor Fernando e Marcos apareceram. Lucas estava radiante, correndo com os amigos, brincando, rindo. Renata estava servindo bolo quando Dona Carmen veio ao lado dela. Sabe o que eu estava pensando? O quê? Que se alguém me dissesse 1 ano atrás que eu estaria aqui hoje, cercada de família, feliz, com propósito, eu não acreditaria. Às vezes, Renata disse, olhando para Lucas soprando as velhinhas, cercado de amor, as melhores coisas vêm dos momentos mais difíceis. Você salvou minha vida, sabia? Dona Carmen segurou a mão dela. Literalmente. Não sei se estaria aqui se você não tivesse aparecido. Nós salvamos uma a outra. E era verdade, porque sozinhas talvez não tivessem sobrevivido, mas juntas tinham não apenas sobrevivido, tinham florescido. Quando a festa estava terminando e o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa, Lucas chamou todo mundo para o jardim. Quero fazer um agradecimento, ele disse, com a seriedade de uma criança que vivera mais do que deveria para sua idade. Obrigado para minha mãe, que é a pessoa mais forte e corajosa que conheço. Obrigado para a vovó Carmen, que me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre amor. Obrigado para a vó Helena e vô Joaquim, por sempre me tratarem como neto. Obrigado para a tia Júlia e todos aqui. Ele parou, procurando as palavras certas. Minha professora disse que lar é onde você pertence, e eu pertenço aqui, com vocês. Essa é minha família, e eu amo todos vocês. Não havia um olho seco no jardim. Renata olhou ao redor, para essas pessoas que tinham se tornado sua tribo, sua família escolhida, seu porto seguro. E entendeu, finalmente, completamente. Tinha gastado tanto tempo procurando segurança em paredes e tetos, em contratos e dinheiro. Mas segurança de verdade não vinha de coisas, vinha de pessoas, de conexões, de escolhas de ficar mesmo quando era difícil, de mãos estendidas nos momentos sombrios, de amor que não desistia. Naquela noite, depois que todos foram embora e Lucas dormia, Renata sentou no balanço do jardim que tinham instalado na reforma. Dona Carmen veio sentar ao lado. No que está pensando? Em como a vida é estranha, Renata respondeu.
Há 1 ano, estava prestes a ser despejada, sem esperança, sem futuro. E agora tenho tudo isso. Ela gesticulou para a casa iluminada, para o jardim cheio de memórias felizes, para a vida que tinham construído. Sabe o que acho que a maior lição foi? Dona Carmen perguntou. O quê? Que gentileza volta. Talvez não imediatamente, talvez não da forma que esperamos, mas volta. Você foi gentil com meus vizinhos sem esperar nada em troca. E olha onde isso te levou. Para você, Renata sorriu. Para nós. E ficaram ali, balançando suavemente, em silêncio confortável, enquanto as estrelas apareciam uma a uma no céu. 2 mulheres que tinham perdido tudo, e que juntas tinham encontrado muito mais do que perderam. Tinham encontrado lar, não em tijolos ou paredes, mas em corações abertos e mãos estendidas, em escolher amar quando seria mais fácil fechar o coração, em acreditar em segundas chances, em ser a família que escolheram ser. E isso, perceberam enquanto balançavam sob as estrelas, era mais do que suficiente. Obrigado por acompanhar essa jornada emocionante de Renata, Dona Carmen e Lucas e sua incrível história de amor, família e segundas chances. Se você chegou até aqui, você faz parte de uma comunidade especial de pessoas que acreditam no poder das histórias para transformar vidas e restaurar a fé na bondade humana. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essas narrativas inspiradoras para ainda mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, com sua família, com quem você ama, especialmente com quem precisa ouvir que gentileza importa. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Temos tantas narrativas emocionantes esperando por você. Histórias de superação, de compaixão, de perdão, de famílias escolhidas. E isso, perceberam enquanto balançavam sob as estrelas, era mais do que suficiente. Histórias que vão fazer você rir, chorar e acreditar que sempre há esperança. Agora conta aqui nos comentários, qual foi o momento da história que mais te emocionou? Foi quando Renata decidiu ajudar os idosos sem pensar 2 vezes? Quando Dona Carmen quase perdeu tudo? Ou quando descobriram que família é quem a gente escolhe? Você já viveu alguma situação parecida? Já ajudou alguém ou foi ajudado de forma inesperada? Compartilhe sua experiência com a gente. Adoramos ler cada comentário e saber que nossas histórias tocam corações. E lembre-se, a gentileza que você coloca no mundo sempre volta. Talvez não imediatamente, talvez não da forma que espera, mas volta. Então seja a pessoa que estende a mão, seja a pessoa que acolhe, seja a mudança que quer ver no mundo. Porque no final, família não é sobre sangue, é sobre quem escolhe ficar ao seu lado quando tudo desmorona. É sobre amor que não desiste. Um abraço enorme e até a próxima história que vai emocionar seu coração.